Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Trigonometria no triângulo retângulo. Trigonometria é o ramo da geometria que trata das razões entre os lados dos triângulos retângulos e das aplicações dessas razões. Então, veja bem, catetos e hipotenusa, né? Aqui alguns elementos do nosso triângulo retângulo, tá? Vamos lembrar que no triângulo retângulo, chamamos o lado oposto ao ângulo reto, né, de hipotenusa, e os lados adjacentes de catetos, né? Então, aqui o ângulo reto, então um ângulo de 90 graus, o lado oposto a esse ângulo nós chamamos de hipotenusa. Os outros dois lados são os catetos, tá? Temos aqui um triângulo retângulo, tá? Por quê? Porque ele tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, tá? Então, o lado oposto a esse ângulo de 90 graus, nós chamamos de hipotenusa, tá? Os outros dois lados do triângulo são os catetos. Show? Elementos de um triângulo retângulo. Então, a hipotenusa, né? Aqui, o Azinho aqui, a nossa hipotenusa, né? Quer dizer, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, tá? O lado oposto, né? Tá? A cateto oposto ao ângulo beta aqui. O cateto oposto ao ângulo beta, né? Tá aqui o Bzinho aqui, tá? E o cateto adjacente ao ângulo beta. O C aqui, ó, tá? É o cateto adjacente ao ângulo beta, tá? Então, o que está em frente aqui, o ângulo beta, é o cateto oposto. O que está do lado é o cateto adjacente, tá? O lado oposto à hipotenusa, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a nossa hipotenusa. Show? O lado oposto, né? Aqui é o ângulo de 90 graus, é a nossa hipotenusa, tá? O lado oposto ao ângulo beta, tá? É aqui né, é o cateto oposto. E o lado adjacente aqui, ó, ao ângulo beta é o cateto adjacente. Show? Seno, cosseno e tangente. Considere um triângulo retângulo BAC, tá? Seno de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo e a medida da hipotenusa. Então, veja bem, eu tenho aqui um triângulo, né, BAC, tá? Nós temos aqui um triângulo, temos o nosso ângulo de 90 graus, temos aqui um ângulo, tá? Um ângulo agudo, né, um ângulo menor de 90 graus, que vamos chamar de alfa, tá? Então, veja bem, a medida do lado oposto, tá? A esse ângulo alfa aqui, ó, tá? A medida desse lado dividido pela hipotenusa, tá? Nós vamos chamar de seno, tá? O resultado dessa divisão, tá? Pegando essa medida, né, do lado oposto ao ângulo alfa, tá? Dividindo pela hipotenusa, tá? Nós vamos chamar o resultado dessa divisão nós vamos chamar de seno, tá? Seno de alfa, tá? Então, o que que é o seno, né? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Show? Então, o seno de um ângulo, né, um ângulo agudo, né, vai ser o cateto oposto a esse ângulo dividido pela hipotenusa. Então, o seno de alfa, desse ângulo alfa aqui, ó, vai ser o A, tá? Essa medida aqui, estou chamando de A, dividido por essa medida C, quer dizer, o cateto oposto dividido pela hipotenusa. É o seno de alfa, tá? Show? O cosseno. Considere um triângulo retângulo BAC, né? Bom, cosseno de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto adjacente a esse ângulo e a medida da hipotenusa. Quando a gente fala em razão, tá? A palavra razão em matemática significa divisão, tá? Então, aí veja bem, tá? Nós temos aqui um ângulo beta aqui, ó, tá? É um ângulo agudo aqui, o nosso ângulo de 90 graus está aqui, tá? Temos aqui um ângulo beta, tá? O cateto oposto a esse ângulo beta é esse lado B aqui. Agora, o cateto adjacente a esse ângulo beta é esse A aqui, ó, tá? Então, se eu pegar a medida desse cateto adjacente e dividir pela hipotenusa, eu vou encontrar um valor que nós vamos chamar de cosseno, tá? Então, o que que é o cosseno? É o cateto adjacente, tá? De um ângulo agudo, tá? Dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno de beta, desse ângulo beta, tá? Vai ser quem? Vai ser A dividido por C, tá?
Então, assim, da mesma forma, né, que o seno, né, de alfa é A sobre C, o cosseno de beta vai ser A sobre C, tá? Também vai ser A sobre C, tá? Então, o cosseno de beta vai ser essa medida, tá? Dividido por essa medida. Quer dizer, o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Estamos falando do cosseno. Show? Tangente. Considere um triângulo BAC. Bom, tangente de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente a esse ângulo. Então, veja bem, tá? Temos aqui o nosso ângulo de 90 graus, temos a nossa hipotenusa, tá? Agora, veja bem, eu tenho aqui um ângulo beta e um ângulo alfa, tá? Se eu quiser encontrar, por exemplo, a tangente do ângulo alfa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o cateto oposto, tá? E vou dividir pelo cateto adjacente, tá? Então, a tangente do meu ângulo alfa vai ser a medida do cateto oposto a esse ângulo alfa, dividido pela medida do cateto adjacente a esse ângulo alfa. Show? Da mesma forma que a tangente do ângulo beta, tá? Vai ser quem? Vai ser o cateto oposto a esse ângulo beta, tá? Dividido pelo cateto adjacente a esse ângulo beta, tá? Então, veja bem, esse cateto aqui é o cateto oposto ao ângulo alfa, tá? Aqui o nosso cateto adjacente ao ângulo alfa. Quem vai ser a tangente, né? Vai ser a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente ao ângulo alfa, tá? Então, a tangente de alfa vai ser C sobre B. Vai ser o cateto oposto C dividido pelo cateto adjacente B, tá? A tangente de beta vai ser B sobre C, quer dizer, a tangente do ângulo beta vai ser esse cateto aqui adjacente, tá? A esse ângulo beta, vai ser esse cateto oposto, desculpa, a esse ângulo beta, né, que é o B, tá? Dividido por esse cateto adjacente, tá? Que é o ângulo C. Show? Então, o que é a tangente? Tá? É a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Tá? O que é o seno? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. O que é o cosseno? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E o que é a tangente? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá? Essa medida, o resultado dessa medida, dessa divisão, né? O resultado da divisão dessas duas medidas, nós vamos chamar de tangente. Tá bom? Bom, vamos pegar aqui um exemplo numérico, né? Eu tenho aqui o nosso ângulo de 90 graus, tá? Nós temos aqui a nossa hipotenusa, temos o nosso ângulo alfa, o cateto oposto a esse ângulo alfa, o cateto adjacente a esse ângulo alfa, tá? E aí o que acontece, né? Quem vai ser o seno de alfa, né? Vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então vai ser 5 dividido por 13. O seno de alfa vai ser 0,384, por aí vai, tá? Tá gerando aqui um número irracional, tá? Quem vai ser o cosseno de alfa? Vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá? O cateto oposto, tá vendo? Então, está em lado oposto, está no lado oposto a ele, tá? Dividido pela hipotenusa é o seno. O cateto adjacente, aquele que está do lado dele, dividido pela hipotenusa, vai ser quem? Vai ser o cosseno. Então, vai ser 12 dividido por 13. Tá? Então, o cosseno de alfa vai ser 0,923, tá? Por aí vai, tá? Também gerando aqui um número irracional, tá? E a tangente de alfa, né? A tangente de alfa vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá? Vai ser 5 dividido por 12, tá? Então, a tangente de alfa vai ser quem? Vai ser 0,416, tá? Também vai gerar aqui um número irracional, tá? Então, a tangente de alfa vai ser quem, né? Vai ser 5 dividido por 12, tá? Vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá? Então, a tangente de alfa, 0,416, tá? Show? O segundo exemplo aqui, né? Temos aqui um ângulo X, tá? O cateto oposto é o 6, o cateto adjacente ao ângulo X é o 8,
A hipotenusa, tá? É o lado oposto ao ângulo de 90 graus, tá? Todo lado que tiver oposto ao ângulo de 90 graus vai ser a hipotenusa, tá? O lado que está oposto ao ângulo aqui, ao ângulo agudo aqui, tá? Então, o lado oposto aqui, a medida do lado oposto e a medida do lado adjacente a esse ângulo agudo x, tá? Então, quem vai ser o seno de x, né? Vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Vai ser 6 dividido por 10, tá? Vai ser 0,6, tá? Quem vai ser o cosseno de x, né? Vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Vai ser 8 dividido por 10, né? Vai dar 0,8, tá? E quem vai ser a tangente de x, né? Vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Vai ser 6 dividido por 8, vai dar 0,75, tá? Então, o seno de x, 0,6, o cosseno de x, 0,8 e a tangente de x, 0,75. Show? Exemplo 3. Temos aqui, né, o nosso, né, ângulo de 90 graus, a nossa hipotenusa, tá? O lado oposto ao ângulo alfa, o lado adjacente ao ângulo alfa. Show? Então, quem vai ser o seno do ângulo alfa, né? Vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá? Vai ser 3 dividido por 5, então o seno de alfa vai ser 0,6, tá? Quem vai ser o cosseno de alfa, né? Vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, né? Vai ser 4 dividido por 5, vai dar o cosseno de alfa vai ser igual a 0,8, tá? E quem vai ser a tangente de alfa, né? A tangente de alfa vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a tangente de alfa vai ser igual a 3 quartos, né? 3 dividido por 4. A tangente de alfa vai ser igual a 0,75. Show? Exemplo 4, né? Então, aqui o nosso ângulo de 90 graus, aqui a nossa hipotenusa, tá? O nosso cateto oposto ao ângulo A, tá? E o cateto adjacente ao ângulo A. Show? Bom, quem vai ser o seno do ângulo A, né? Vai ser 2 sobre 7, né? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o seno do ângulo A, 0,285, tá? Por aí vai. É um número irracional, tá? O cosseno do ângulo A, tá? Vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, vai ser 6 dividido por 7, né? O cosseno do ângulo A vai ser 0,857, tá? E a tangente do ângulo A vai ser quem, né? Vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Vai ser 2 dividido por 6. Então, o ângulo A vai dar um terço, né? Vai ser 0,333, por aí vai, tá? Aqui um número racional, tá? Uma dízima periódica aqui. Show? Exemplo 5, né? Então, temos aqui, né, de novo, o nosso ângulo de 90 graus, o cateto oposto a esse ângulo de 90 graus, tá? Temos aqui o ângulo, um lado oposto ao ângulo A, tá? Temos o ângulo A aqui, tá? Então, quem vai ser o seno do ângulo A, né? Vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, vai ser 20 dividido por 29. O seno do ângulo A vai ser 0,689, tá? O cosseno do ângulo A, quem vai ser, né? Vai ser o cateto adjacente, que vai ser 21, dividido pela hipotenusa, que é 29. Então, 21 dividido por 29, o cosseno do ângulo A, 0,724, tá? Por aí vai, tá? Também números irracionais, tá? E a tangente do ângulo A vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá? Então, a tangente do ângulo A vai ser quem? Vai ser 20 dividido por 21, tá? 20 dividido por 21. A tangente do ângulo A vai ser 0,952, também um número irracional, tá bom? Exemplo 6. Calcule as medidas dos catetos do triângulo retângulo da figura, sabendo que AB é igual a 10 e seno de x igual a 3 quintos. Então, a AB aqui vale 10 tá? E o seno de x vale 3 quintos. Mas quem é o seno de x?
é a medida desse lado, tá, dividido pela hipotenusa, tá? Aqui o nosso ângulo x aqui, tá? Então, solução, né? Sabemos que seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Vamos chamar o cateto oposto de y. Então, veja bem. Então, eu vou chamar esse lado oposto aqui ao ângulo x, nós vamos chamar de y, tá? E aí, eu vou chamar esse outro cateto aqui, eu vou chamar de w, tá? Então, eu tenho aqui o lado oposto ao ângulo x aqui, tá? Eu vou chamar de y. E o lado adjacente aqui ao ângulo x eu vou chamar de w, tá? O que o problema quer? O problema está pedindo para nós calcularmos, tá, a medida desses dois catetos, né? Ele dá a hipotenusa e ele diz o seguinte, que o seno, tá, do ângulo x, que é cateto oposto dividido pela hipotenusa, é 3/5. Então, o problema diz o seguinte, que y dividido por 10, quer dizer, o cateto oposto dividido pela hipotenusa é igual a 3/5, tá? Bom, como é que a gente faz? A gente multiplica cruzado, tá? 5 vezes y, 5y. 3 vezes 10, 30, tá? Multipliquei cruzado, tá? Show? Então, 5y é igual a 30. Bom, eu não quero 5y. Eu não quero 5y. Eu quero y. O que eu vou fazer? Vou pegar esse 5 e vou trazer para cá dividindo, tá? Então, y vai ser igual a 30 dividido por 5. Peguei o 5, trouxe para o segundo membro, dividindo. Então, y vai ser igual a 30 dividido por 5. Y vai ser igual a 6, tá? Então, esse lado oposto aqui vai ser 6, tá? Bom, agora eu preciso calcular esse lado aqui adjacente. O que eu vou fazer? Aplicando o teorema de Pitágoras, né, encontramos o outro cateto. Quer dizer, uma possibilidade é a gente aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Eu já tenho essa medida, eu posso simplesmente fazer o quê? Usar o teorema de Pitágoras para calcular a medida desse cateto, tá? Já sei a medida da hipotenusa, já sei que esse cateto aqui vale 6, esse aqui vai valer, né? Então, fica assim. O que é o teorema de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras, ele diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa, né, quer dizer, a medida da hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quer dizer, se eu pegar a medida desse cateto elevado ao quadrado e somar com a medida desse cateto aqui elevado ao quadrado, o que eu encontro? Eu encontro a medida da hipotenusa elevada ao quadrado. Então, 10 elevado ao quadrado, a hipotenusa elevada ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Quer dizer, 6 elevado ao quadrado mais w elevado ao quadrado, tá? Então, fica assim, 10 elevado ao quadrado, 100. 6 elevado ao quadrado, 36, tá? Então, mais w elevado ao quadrado, quer dizer, 10 elevado ao quadrado, 100. 6 ao quadrado, 36, mais w elevado ao quadrado. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar esse 36, vou trazer para cá, ele vai ficar menos. Então, vai ficar assim, ó. 100 menos 36 vai ser igual a w elevado ao quadrado. Estou pegando esse 36, estou trazendo para cá, ele está ficando menos. O que sobra? Sobra w elevado ao quadrado. Então, 100 menos 36 vai ser igual a w elevado ao quadrado. 64 vai ser igual a w elevado ao quadrado. Por quê? Porque 100 menos 36 é 64, tá? O que eu vou fazer? Eu vou extrair a raiz quadrada dos dois lados. A raiz quadrada de w elevado ao quadrado é w. A raiz quadrada de 64 é 8, tá? Então, w vale 8. Logo, né, as medidas dos nossos catetos, né, 6 e 8, tá? E a nossa hipotenusa vale 10. Show? Então, eu vou parar por aqui, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício, tá? Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Façam comentários aqui nos comentários do vídeo, tá? Comenta para mim se o vídeo ficou longo, se ficou curto, se ficou confuso, se deu para entender, tá? E, assim, se gostou, dá um like. Se não gostou, comenta para mim por que não gostou, tá? E se inscreve no canal, né? Se inscreve no canal para dar aqui uma força aqui pra gente, tá? Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercícios, tá? Se inscrevam no canal, por favor, e façam comentários aqui pra gente, tá bom? Bom, fiquem com Deus, um abração
Tchau, tchau.